Prazer te conhecer, você é historiador. Prazer mesmo. Somos praticamente da mesma área, né? Porque eu fiz história aí na PUC de São Paulo, eu morei em São Paulo. Certo. De muito tempo que eu fui fazer mestrado, porque eu me apaixonei pela história da educação, eu fui fazer um projeto, me apaixonei, e aí eu vou fazer a minha especialização. Agora estou esperando a defesa da tese, estou esperando a data, não marquei ainda. E eu me apaixonei pela história da educação. Falei, gente, a memória das escolas, dos professores, dos alunos, eu me encantei por essa área e aí não saí mais. Então é bem parecido. Estou como editora dessa. Então estou como editora dessa revista, porque como eu morei em Portugal, eu acabei conhecendo o pessoal da revista Arquivoz, que ela é ligada, ela é uma revista, né? Online, ligada ao CEDIC, que é um centro de documentação super importante lá na Espanha, e eles têm essa revista. Então, eles selecionaram pessoas assim, de várias partes do mundo para a gente entrevistar, fazer artigos estando no nosso país, né? Então, como eu estou agora no Brasil, eu faço as entrevistas aqui, né? E tem o pessoal que faz na Espanha. Então, é uma maneira da gente divulgar todo o trabalho que é desenvolvido em arquivos, né? Centros de memória, museus. Eu preferi ficar na minha área, né? Fazer com as pessoas que têm arquivo, as instituições, né? Que têm arquivos escolares, ou mesmo em universidades também, colégios de aplicação de universidades que têm centros de memória. Eu entrevistei professor Joaquim Tavares, que ele coordena um centro de memória na Universidade Federal de Sergipe. Então, assim, estou procurando fazer na minha área, né? Porque tem muita gente fazendo. Que bacana! Eu sou encantada pela história das escolas. E o Dante, nossa, não tem como, né? Uma escola, uma história maravilhosa aí, que tem muita coisa para contar para a gente, né? A gente pode começar, então. Eu posso começar com o roteiro? Você gostou do roteiro, né? Gostei, foi assim, eu gostei de um roteiro limpo, assim, até era o que eu estava pensando em ordenar mesmo, né? De ideias e tudo. Você me mandou aqueles arquivos, né? E também na internet, achei bastante coisa no YouTube, alguns vídeos, assisti. Eu não sei se vocês têm algum livro sobre a história do Dante, depois se você... Eu trouxe aqui algum para mostrar. Depois, eu não sei, né, se eu puder ter um livro desse, mas não sei, se for possível, eu gostaria, porque geralmente peço, assim, porque eu gosto. Outro dia eu entrevistei uma pessoa, eu li até a dissertação de mestrado, assim, para ficar bem por dentro do assunto, mas se puder, se não puder... Não, com certeza. Estou apaixonada pela história das escolas, então, tá bom? Então, eu vou começar, qualquer dúvida, porque, assim, o roteiro, ele não é engessado, tá? Se a gente sair um pouquinho, às vezes sai, a maioria das vezes sai mesmo, não tem problema. Tá? Não, até isso é bacana, né? E acho que o legal é isso, é sair um pouco do roteiro, né? Com certeza, é normal, né? Você está me ouvindo bem? Oi? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Na verdade, hoje eu estou na minha casa, né? E tá tendo uma obra grande aqui do lado de casa, eu moro em Campinas, então eu coloquei, mas eu te ouço bem, só para abafar um pouco daqui. Até que horas você pode ficar na entrevista? Hoje eu fico até as 2. Então nós temos que ótimo, que ótimo. Então tá, podemos começar então? Vamos começar. Eu trouxe o roteiro aqui também para seguir também um pouquinho. A gente pode começar fazendo geralmente eu faço essa abertura, né, do cabeçalho, você falando o seu nome completo, né, a sua formação, né, e o que você faz atualmente, assim, só para a gente abrir, tá bom? Tá certo. Pode ser? Começar? Fica à vontade. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer aí pelo convite, né? Foi uma surpresa agradável. E até conheci a revista também, né? Porque ser sincero, eu não conhecia a revista, mas eu fiquei encantado com a revista, né? Esses dias eu comecei a ler as matérias, assim, fiquei muito satisfeito
e com algumas ideias para o futuro. Legal. Então, meu nome, Isabela, meu nome é Marcelo Figueiredo de Menezes, né? Eu sou formado em História, fiz o bacharelado em História, aí eu fiz licenciatura também em História, e depois eu fiz o mestrado em História da Educação. Aí é uma história... eu estava lá fazendo faculdade de História, estava quase concluindo, e na USP a gente é obrigado... Obrigado não, mas para fazer licenciatura a gente vai para a faculdade de Educação, né? Eu não sei se hoje continua assim, mas na época a gente fazia licenciatura de História na faculdade de Educação. E lá eu conheci o Centro de Memória da Educação, da Faculdade de Educação da USP. Eu não sei se você já chegou a conhecer, né? Que na época tinha a Iomar Zaya, né? Tinha a professora Carmen Silvia, a Marta Carvalho. E me encantei, porque assim, era uma coisa de educação, mas também trabalhava com arquivos. Eu nunca tinha trabalhado com arquivos diretamente, né? E lá a gente tinha o trabalho de tratar arquivos, né? Não só de pesquisa, mas o arquivo chegava, era doado e a gente fazia todo o tratamento, fazia cursos, o aprendizado era dentro do centro de memória mesmo. Então a gente teve bastante coisas, foi um aprendizado muito grande com arquivos escolares, né? Nesse período que eu fiquei lá, fazendo um estágio, foi um período bem longo, assim, eu fiquei uns 3, 4 anos lá. Mesmo depois que eu terminei a licenciatura, fiquei por lá, no Centro de Memória da Educação. A gente fez projetos que eu acredito que foram bem interessantes com a FAPESP. A gente fez um mapeamento das escolas mais antigas do estado de São Paulo, para saber o que tinha nos arquivos das escolas públicas, né, mais antigas do estado de São Paulo. Então, a gente visitou umas 100 escolas de todo o estado de São Paulo. Fizemos o levantamento, a gente criou um jogo que chamava o Arquivo Perdido, que a gente doava para as escolas, né? A gente tinha um gibi também que doava também para falar sobre essa temática de arquivos, de preservação de arquivos. Então, foi uma aventura mesmo, assim, de aprendizado. E lá eu tive a ideia de fazer de prestar o mestrado, né? Então, prestei o mestrado lá na Faculdade de Educação mesmo, com a temática de estudo de circulação de professores formado na escola normal da praça, né? Era a escola normal de São Paulo, ali do Caetano de Campos, né? Aí, uma temática do final do século XIX e começo do século XX, para entender como esses professores formados eles circulavam pelo estado de São Paulo. Porque tem, né? Aqueles grandes discursos dos republicanos paulistas, né? Que era de valorizar a educação, né? De criar os ginásios, né? De criar os grupos escolares, né? Para entender também como esses professores, que eram quase uma elite ali do magistério, como eles circulavam pelo estado, né? Então, eu fiz esse mestrado, gostei. No finalzinho do mestrado, o pessoal do marketing aqui do colégio foi visitar o centro de memória lá para conhecer, gostou muito do trabalho e propôs que a gente fizesse um trabalho também de recuperação e preservação dos documentos aqui do colégio do Dante Alighieri, né? Acho que eu atropelei um pouquinho, mas minha formação, então, eu fiz bacharelado em História, a licenciatura também em História, o mestrado em História da Educação, e também depois fiz um curso de introdução a políticas de arquivo, né, aí na PUC. Fiz um curso agora de especialização de gestão da informação digital, que eu acho que é o próximo passo também para os arquivistas, né? Eu não sou um arquivista, mas como eu gosto de pensar o documento digital, né? A gente também tem muita coisa digitalizada ou sendo digitalizado aqui do Centro de Memória. Então, pensar a preservação dessa documentação. Então, aí voltando um pouquinho, o pessoal aqui do Dante, do colégio, entrou em contato, propôs que uma pequena equipe lá do Centro de Memória da Educação, da Faculdade de Educação, trabalhasse aqui no colégio, né? Aí a gente entrou, isso foi no final, o contato foi no final de 2008, para a gente começar a trabalhar em 2009, né? Visando o centenário do colégio, que seria em 2011, né? Então, dar suporte, tanto organizar essa documentação que estava espalhada pelo colégio, e também dar um suporte na produção de material para o centenário. O
o trabalho foi um sucesso, né? A gente chegou aqui, essa documentação estava espalhada por diversos departamentos do colégio, né? Que é uma documentação de fotografias, documentos textuais, tudo. A gente fez um tratamento primeiro com um acervo iconográfico, que era o que era, na época, talvez fosse o mais importante para o departamento de marketing, para os departamentos. A gente estruturou o centro de memória, como funciona hoje o centro de memória. E depois do centenário, eles fizeram uma proposta para continuar trabalhando aqui no colégio, né? Dessa vez como funcionário do colégio, para cuidar dessa parte do centro de memória. Porque o arquivo vai crescendo, desde o centenário já entrou, mais documentos, né? A gente faz recolha de documentos, então ele vai crescendo, né? E vai se reestruturando. Tá certo. Não, a gente vai... Eu acho que tem uma próxima pergunta sobre isso, né? Só para te falar que eu conheço o Centro de Memória da Faculdade de Educação, o trabalho que eles fizeram ali no Colégio de Aplicação, e foi fundamental para a minha tese de doutorado. Eu visitei, né? E foi fundamental todos os livros que elas produziram, a Iomar Zaya, com todas aquelas as técnicas, né, que a gente como historiador tem que recorrer à arquivística, não tem jeito, e eu tenho também toda uma formação, e também gostaria muito de conhecer, não sei se tem online, a sua dissertação, né, para saber mais sobre o Caetano de Campos, né, pelo que eu entendi. E com certeza, a USP aí foi fundamental também no meu trabalho, porque eles já produziram muitos manuais, muitos livros que nos ajudam na hora de estudar o arquivo, né? Então, eu acho que... E essa formação sua, né, que historiador, que faz um trabalho de arquivo, nossa, isso está aumentando, e é muito importante a gente falar de exemplos, né, como o seu. Eu também tenho essa carreira aí de história junto com arquivos, que a gente tem muita coisa para falar sobre isso, né? Que ajuda outros profissionais que também passam por essa seara, que não é nada fácil, né? Essa área da arquivística tem toda uma técnica e é muito bom trocar experiências. Vai ser muito bom trocar experiências com você nesse sentido, né? Falando também, antes da gente entrar um pouco nessa parte do arquivo, eu queria que você me falasse um pouquinho, então. Bom, você já começou, né, falando que foi produto do centenário, para vocês fazerem uma... E essa equipe que você falou, que veio para fazer o centenário e começar a organizar o Centro de Memória do Dante, eu queria que você falasse um pouquinho mais, que eu acho que eu não entendi de onde exatamente veio essa equipe, que depois você ficou como funcionário responsável, né? E daí já entrar um pouquinho, assim, quando vocês começaram, o que a história do Dante, né? Como que é esse começo, assim, o que foi importante, assim, resgatar? E geralmente quando a gente começa, que nem você falou, foi em função do centenário, claro, depois vocês abrange tudo, né? Mas sempre tem alguma coisa que dá o start, né, nesse trabalho, né? Certo. A documentação aqui do colégio era muito rica, como eu falei, estava espalhada, né? Eles precisavam fazer uma organização. E o Fernando, que é o encarregado do departamento de marketing, entrou em contato com a Iomar, que na época ela era uma espécie de coordenadora, assim, ela coordenava o centro de memória, não sei se era o título oficial, né? Porque tinham as professoras coordenadoras. Mas ela aí que cuidava ali do dia a dia do centro de memória, treinava a equipe, né? Selecionava os estagiários que iam participar dos trabalhos do centro de memória. Eu tenho a Iomar, assim... Quantas pessoas faziam parte dessa equipe e a formação eram todos historiadores, estagiários? Não. Aqui a equipe que veio trabalhar aqui no Dante era a Iomar, no começo, né? A Iomar trabalhou... Era a Iomar, eu, e tinham mais 2 estagiários, né? Que eram o Rubens Steiner, que ele era da área de pedagogia, e tinha uma menina que era... Nossa, ela ficou tão pouco tempo que eu não lembro muito, não estou lembrado do nome dela agora. Mas foi os que iniciaram o trabalho aqui no Centro de Memória. Né?
Então, a gente montou essa equipe e ficou aqui dentro do colégio mesmo, nesse período, né? Eles arrumaram um ambiente... Sem o seu... Só um minutinho. Ah. Eu fiquei sem microfone. Tudo bem, acontece. Então, eu estava falando... Você me falou da equipe. Isso. Da equipe, a Iomar, você e mais dois estagiários, né? Isso. Aí ficamos aqui no colégio. Começaram o trabalho em função... Ficamos aqui no colégio, né? Eles arrumaram um ambiente para montar provisoriamente esse sala de tratamento e a gente começou a pensar em organização de acervo, fazer um organograma, estudar e pesquisar também, né? Um pouco da história do colégio, para pensar como a gente ia organizar esse acervo, né? O organograma do acervo, do arquivo também. Nessa primeira etapa também a gente convidou um pesquisador também, que era professor lá da escola de aplicação, que era especialista em história oral. Então a gente começou também a fazer um trabalho de recuperação de memória, convidar antigos professores, antigos alunos para darem depoimentos, né, e ajudarem a gente também a desvendar um pouquinho daquela história com as fotografias. Porque o grande problema mesmo aqui que a gente encontrou foi como identificar as imagens, sabe? Como organizar as imagens. Porque a maioria estava em caixas e sem nenhuma informação. Então, a gente teve que todos usar uma estratégia de separar pelo material da imagem, né? O evento ali, para fazer uma grande separação, né? E também com essa busca de história dos antigos professores e alunos, também entender um pouquinho do que estava ali naquelas imagens, né? Naquele conjunto documental. Aí eu não sei se é o momento também, quando a gente chegou aqui no colégio, a gente identificou que essas fotos elas estavam espalhadas, né? Então, por exemplo, tinha um grande grupo de documentos e de álbuns fotográficos que ficavam na sala da presidência, que era ali como se fosse uma relíquia, né? Ali é uma fonte histórica que não estava guardada nos armários da presidência do colégio. Uma outra parte estava no departamento de audiovisual ou de marketing, e a gente teve que agrupar isso com o tempo. A gente agrupou tudo isso num grande arquivo do Centro de Memória. No começo foi difícil, porque assim, as pessoas não queriam se desapegar, por exemplo, ao arquivo da sala da presidência, queria que mantivesse isso na sala da presidência. Mas com o tempo, com o andamento do trabalho, né, o próprio presidente, na época, era um entusiasta da história, né? Era uma pessoa que contava muito, lembrava muito. Ele estudou aqui nos anos 30, ele tinha sido aluno aqui nos anos 30 no colégio. Então, ele sabia muito da história do colégio. Então, ele ajudou muito e incentivou muito a criação do Centro de Memória, né? Ele é vivo ainda? Oi? Ele é vivo ainda, esse patrono? Não, ele faleceu... Ele ainda é vivo? Não, ele faleceu há uns 3, 4 anos atrás. Mas o outro presidente que assumiu também é um entusiasta. José Messina. Como? José de Oliveira Messina, né? Ele e aí o próximo presidente também deu continuidade de trabalho, também é um entusiasta, gosta muito da história do colégio, também foi ex-aluno, né? Porque para ser presidente do colégio tem que ser ex-aluno pelo estatuto, né? Olha só. Né? O colégio tem uma eleição a cada 2 anos para escolher seu presidente, né? Então, para se fazer parte ali da associação, tem que ser ex-aluno. Então, é um entusiasta também da história do colégio. Sim. Vocês, como a história do Dante, né, é super significativa pela questão da imigração italiana, vocês têm algum vínculo com alguns outros colégios ou redes que façam esses trabalhos de centros de memória de escolas? Depois, até se você pudesse me indicar também para a gente entrevistar, conversar. Você tem porque eu sei que em São Paulo tem uma rede de centros de memória de empresa, né? Sim, agora, não sei se você também tem essa ligação com outros colégios e se vocês já fizeram algum trabalho em conjunto ou não. Eu tinha muito contato com o Ricardo, lá do Arquidiocesano. Né? Ele é bibliotecário do Arquidiocesano e ele também organizou um centro de memória lá do Arquidiocesano.
A gente fez, por acaso, coincidência, a gente fez o curso de gestão da informação digital juntos, né? Então, a gente trocou muita ideia e a gente tinha uma intenção no futuro em fazer pelo menos uma rede de centros de memórias de escolas privadas, pelo menos das escolas privadas, né? Sim. Mas, assim, a gente é atropelado por tudo, né? A gente foi atropelado pela pandemia, foi atropelado pelo o dia a dia, porque, na verdade, aqui o colégio ele tem toda uma dinâmica que é voltada para a prática do aluno, do ensino, com os professores. Então, a gente tem uma dinâmica que, às vezes, o que a gente planeja fazer, ele tem que ser desfeito para a gente focar na instituição mesmo, né? Mas a gente, sim, eu já conversei muito, a gente conversa com o Ricardo, a gente troca, visitamos outras instituições, né? O Liceu, aqui de São Paulo também, a gente fez uma visita para conhecer. Então, a gente tem uma certa troca de ideias, né? Sobre o centro de memória, né? Mas, mas cada centro de memória tem a sua particularidade, né? Então, a gente tem que pensar nessa rede, né? Como fazer uma rede dessa. Seria interessante. É uma coisa que me chama bastante atenção, assim, que está começando a ampliar, porque algumas escolas públicas também têm um trabalho interessante, você chegou a visitar também. Sim. É que, na verdade, sim, os centros de memória, alguns colégios têm alguns centros de memórias, né? Os colégios públicos, assim, alguns são colégios centenários, né? A gente tem colégios aqui públicos centenários, né, no estado de São Paulo, que tem um acervo muito rico. Eu fiquei impressionado com as antigas escolas normais, né? Tanto do interior, né? De Pirassununga, Taubaté. O acervo é maravilhoso. Precisava de um tratamento, não sei se o arquivo do Estado ele tinha ideia de trazer esse material para São Paulo, né? O que é uma pena, poderia montar um centro de memória dentro das instituições, né? Porque os prédios são monumentais, os prédios são muito bonitos, então eu acho que valeria a pena manter o arquivo na sua origem. Eu não sei se isso mudou, porque com a construção do Arquivo do Estado novo, no prédio, né, tem espaço, eles queriam trazer essa documentação. Não sei se foi para frente isso. Tá. Mas não, eu estou te falando isso, até nem estava aqui no nosso roteiro, mas como surgiu o assunto, eu estou te falando isso porque, assim, tem vários trabalhos, né? Por exemplo, eu descobri outro dia, pesquisando, que as escolas técnicas também têm algumas que têm centro de memória, que também foi um projeto da Faculdade de Educação, da IOMAR, porque eles fizeram um aqui em Campinas. Então, depois, eu gostaria muito da gente trocar essas informações, porque eu acho que isso está, assim, avançando e é muito importante para a gente que trabalha com isso, na história da educação. Então, gostaria muito de te passar essas informações, trocar informações com você, para a gente estar sempre conversando sobre isso. É uma coisa que eu tenho muita vontade de ampliar o estudo e trocar com pessoas que estão trabalhando com isso, porque a gente sabe, né? Fora a parte teórica, você está dentro de um arquivo, que trabalha com memória escolar, tem tudo que acontece diariamente, isso nos dá muito subsídio, né? Fora a parte acadêmica, para a gente falar sobre o assunto e trocar ideias. Então, a gente pode começar aí um debate, gostaria muito de estar trocando figurinhas com você e te passar... Né, passar coisas da experiência que você tem e coisas que eu também tenho e também estou descobrindo. Então, vai ser legal aí ter um canal de comunicação com você, muito legal. Não, E do conhecimento acadêmico, você está trabalhando com isso. E isso, né, quando a gente trabalha, a gente vê todas as vicissitudes, os problemas que a gente tem, toda essa parte de arquivo que a gente tem que entender, a documentação. E é muito rico, né? Então, legal a gente estar começando esse bate-papo, né? Profissional e de amizade também. Sim, vamos sempre manter contato, né? Quando você falou desse centro de memória que foi realizado em Campinas, né? Nas escolas técnicas, quando eu cheguei no centro de memória lá na Faculdade de Educação, já tinha sido encerrado esse trabalho, né? Já tinha sido concluído. Mas eu também eu peguei no centro de memória quando eles fizeram o centro de memória da Escola de Formação de Professores aqui do Brás, que tem uma escola muito grande ali no meio do Brás, né? E aí foi feito um projeto com a FAPESP aprovou e a gente fez um trabalho de recuperar o acervo, montar um centro de memória
Então, lá foi feito arquivo deslizante, foi feito um trabalho de treinamento com os próprios alunos, né? Os próprios alunos foram estagiários nesse trabalho de preservação. Sim, aqui na escola em Campinas também, os alunos, e inclusive nas disciplinas, eles já inserem também, tem uma disciplina, não lembro agora o nome, mas os alunos já vão no centro de memória, já pesquisam, então, assim, é super integrado na escola, isso é muito legal, né, você integrar completamente, e depois a gente vai falar sobre isso, como é que o trabalho que vocês fazem com os alunos aí, né? Aqui, né, na nossa questão, acho que a gente até já avançou como que se deu a criação do Centro de Memória do Dante. O início, o start foi em função do centenário, né, mas depois vocês continuaram. E se você pudesse quantificar o acervo hoje, assim, os tipos de acervo, o quanto de volume vocês têm hoje já organizado, o que falta organizar, né? Aí a gente já entra aqui na quarta questão. Assim, infelizmente com essa pandemia a gente não consegue, seria interessante assim fosse uma visita presencial sua, né? Até no futuro fica o convite para você conhecer o Centro de Memória. Na verdade, hoje a gente tem as espécies que a gente tem de documentais são assim, o que eu chamo e que a gente tem como o arquivo iconográfico, que são o arquivo de imagem, né? Então, hoje, tratados e digitalizados são mais ou menos 20 mil fotografias. E, assim, são fotografias as mais antigas, de 1918 até... eu tenho as fotografias que já foram doadas para o Centro de Memória do ano 2000. Tudo que foi produzido em papel, fotografia no colégio, já está no Centro de Memória. Saíram dos departamentos e estão no Centro de Memória. Tratado, eu tenho um recorte... de 1918 até mais ou menos o final dos anos 80, isso foi tudo tratado. Digitalizado uma grande parte, né? E disponível numa base de dados, eu tenho mais ou menos umas 7.000 a 8.000 fotografias já que pode ser pesquisado numa base de dados. Então, Essa base, ela é só interna para consulentes do colégio ou ela está aberta? Então, a gente montou uma base, esse primeiro trabalho, quando a gente veio para o colégio, a gente montou uma base exclusiva para o Centro de Memória. Só que com o decorrer do trabalho, a gente viu que essa base ela foi engessada, a gente não conseguia evoluir para ela fazer uma busca mais apurada do que vinha entrando de novo no acervo, né? Então, a gente deixou essa base para lá e a gente começou a utilizar a base de pesquisa que a biblioteca aqui do colégio usa, que é o Pérgamo. Então, a gente conversou com o Pérgamo, criou áreas específicas, né, campos específicos para arquivo e para museu. Tanto é que o colégio tem um museu de história natural que também usa a base Pérgamo. E a gente conseguiu adaptar bem. Então, o consulente ele consegue pegar as informações, fazer uma busca apurada da informação do documento e ainda conseguir observar a imagem digitalizada. Essa base, ela ficava disponível no site do colégio, então até os consulentes externos conseguiam acessar essa base, mas no final do ano passado, no meio do ano passado, com essa mudança de LGPD, essa lei de proteção de dados, o pessoal de informática, o pessoal de informação do colégio sugeriu que a base ficasse só interna, o acesso fosse só interno. Então, quem tem acesso, quem está logado no colégio consegue acessar essa base de informação, ou quem tem uma senha, que foi ex-aluno, pai de aluno, e consegue acessar também essa base de informação, né? Tanto da biblioteca como do Centro de Memória ou do Museu de História Natural. Então, infelizmente, hoje, se eu falar com você, você não consegue mais consultar essa base, né? Eu acho uma pena, porque isso poupava muito trabalho assim, do pesquisador vir até aqui. O pesquisador já tinha fazer uma pré-pesquisa antes de fazer uma busca no acervo. Uhum. Então, a gente tem, né, Isabela? Então, a gente tem essa base que ela vai ser alimentada com o tempo. Então, hoje são mais ou menos 20 mil fotografias tratadas. E é um tratamento que
assim, foi bem complicado, porque é muito demorado. A gente usou papéis especiais, as fotografias antigas, elas são tratadas uma a uma, no seu, eu infelizmente não trouxe aqui, devia ter trazido uma caixa, mas elas são tratadas uma a uma, negativos são tratados de forma especial, não, as fotografias coloridas são tratadas de outra forma. Então, assim, é um trabalho bem minucioso, bem demorado. A gente levou anos, assim, para conseguir. Imagina, 20 mil fotografias, foi um trabalho bem de formiguinha ali, tipo. E o colégio, nesse ponto que a gente está falando de Centro de Memórias, o colégio deu todo apoio, porque não é barato todo esse material de arquivo. Então, o colégio sempre, nunca questionou nada. Então, montou os arquivos deslizantes, comprou o material que a gente foi solicitado. Então, nesse ponto, a gente tem todo o suporte, né, para esse tratamento. Então, a gente tem 20 mil fotografias tratadas, que eu falei hoje no acervo, e tem outras 20 mil esperando para tratamento, que são ali do final dos anos 80 até o meados dos anos 2000, né? Que é a produção, que aí para a produção em papel de fotos, aí vira fotografia digital, que essas imagens digitais ainda estão no departamento de audiovisual para consulta, né? Eles têm toda uma forma de guarda desse material. Entendi. Vocês têm muita doação ainda de material, ou já teve mais? E uma coisa que me deixa muito, que eu gostaria muito de saber, a gente sabe que tem as séries tradicionais, né, que a gente chega nas escolas e já tem. O meu doutorado foi sobre o Notre Dame aqui em Campinas, e a gente chega, já tem um arquivo, que é aquele material que eles guardam, dos prontuários. Mas uma coisa que é difícil a gente encontrar são cadernos de alunos, porque os alunos levam, os professores levam embora quando vão, mas eu queria saber se vocês têm esse tipo de doação, esse material mais difícil, né? Se os alunos doam, ou geralmente é mais foto que eles doam, mas se vocês têm uma coleção de cadernos, esse material de aluno e de professores, ou qual que é fora, né, os tipos documentais que eu acredito que seja mais fácil, porque a gente já chega e já está aí. Aqui o colégio, aí eu vou dar uma explicação. Então, a gente tem esse acervo iconográfico, que era do colégio, né? A gente tem também o que eu chamo o acervo de textos textuais, são os documentos que eram produzidos pelo colégio, desde a sua fundação. A gente tem documentos do século XIX, que eram documentação dos professores que vinham da Itália para dar aula no colégio. Então, eles mandavam a documentação desse professor. Então, a gente tem guardado. Isso era uma documentação que ficava na sala da presidência, ficava em alguns departamentos. Aí essa série, ela vai mais ou menos, esse acervo, ele vai até mais ou menos ali os anos 70, né? Isso tudo está no Centro de Memória. E também o Centro de Memória é composto por doações de antigos alunos e professores. É doado muita fotografia, né? Álbuns de fotografia de tudo. Mas a gente tem um acervo grande de cadernos, de provas de aluno, de uniforme, de cadernetas. Isso tudo doado para antigos alunos. A gente tem cadernos aqui da década de 20 até a década de 60. Um conjunto grande de cadernos, né? Que foram guardados. Então, a gente percebe, com o decorrer do trabalho, e aí isso acontece, essa doação, às vezes, acontecia muito quando a gente fazia entrevista com antigos alunos, né? A gente ia até a casa do aluno, ou o aluno vinha até o colégio, porque às vezes a gente entrevistava alunos muito velhinhos, né? Com a idade muito avançada. Então, a gente ia até a casa do aluno, entrevistava antigos funcionários. E tudo que eles guardavam, muito do que eles guardavam, eles doaram para o Centro de Memória. Porque eram famílias, na época, eram famílias grandes, né? Que moravam em casas grandes, assim, que hoje vão reduzindo e não tem mais espaço, né? A própria família vai reduzindo o apartamento, então elas começaram a perceber que confiar no trabalho do Centro de Memória, né? Tudo que é doado, a gente faz um registro, digitaliza. Se a pessoa quiser o arquivo digital, a gente fornece o arquivo digital. Também, se a pessoa não quiser só emprestar esse material, a gente digitaliza esse material, fica só com o material digitalizado, né? Uhum. Aí, e elas prometem que no futuro, né, a família vai doar para o Centro de Memória, porque acho que agora tem um local mesmo de envio desse material, né? Esse material não precisa ficar ali na sua casa. Às vezes a família não tem tanto interesse, muita coisa, né? Ano passado mesmo eu fui fazer uma entrevista com uma antiga aluna dos anos 30 aqui do colégio, e ela doou muitas fotografias, ela ajudou muita gente a solucionar algumas lacunas que tinham ali
de imagens que a gente tinha dentro do colégio. Ela doou cadernos, doou cadernetas, né? Então, a gente também tem muito desse material. E o colégio tem, assim, a gente assim, tem o centro de memória, que tem toda essa documentação que ela é proveniente de guarda lá do tempo da fundação do colégio, até os anos 70. Doações de quando os professores, aqui, a gente tem professor que ficou 40, 50 anos aqui dentro do colégio. Quando eles se aposentam, eles doam também esse material que ficava na sala deles, né, de coordenação. Então, é doado aqui para o centro de memória também. Mas, assim, os grandes departamentos do colégio têm o seu arquivo. Por exemplo, a secretaria tem um arquivo de prontuários de alunos. Então, assim, isso não é do centro de memória. Mas, por exemplo, o centro de memória, há 2 anos, 2, 3 anos, trabalha junto com a secretaria para fazer a preservação desses documentos de prontuário de alunos lá do começo da fundação do colégio até o que vira arquivo permanente. A gente está tratando e digitalizando esse material. Então, eu entro com uma colaboração de treinar funcionários, treinar estagiários para fazer esse trabalho de higienização, de acondicionamento, digitalização, porque me interessa muito também, né? Eu peguei muita coisa ali que a gente, como você falou, tem o olhar do arquivista, que é um documento que é serial, né? Que é um documento prontuário de aluno, vai lá a numeração, aluno... Mas tem o olhar também do pesquisador, que eu encontro coisas naquele prontuário que não deviam estar lá. Cadernetas, provas, que isso vai me ajudando a construir também uma história do colégio, né? Vai construindo, pensar em coisas de pesquisa. E também, não sei se você já teve essa percepção, acredito que sim. Quando a gente estuda os prontuários, a gente também, dependendo da documentação que está ali preservada, você consegue ver também como era a educação na época, porque tem pessoas que vieram de outros lugares, de outros países, então você vê também, você consegue ver a história da educação, porque você vê, né, onde que a pessoa veio, às vezes tem um documento de outra escola, você vê como que era também, como que as coisas aconteciam naquele momento, por exemplo, a parte até, os alunos faziam exames médicos, então você vê tudo isso, você consegue analisar outras coisas também através dos prontuários, né? Porque ele reúne muitos documentos, que é exatamente o que você falou, às vezes você nem pensa que está lá, né? Às vezes uma foto, eu descobri uma foto minha que eu nunca tinha visto, e estava lá no meu prontuário, e eu não conhecia aquela foto, falei, nossa, essa foto minha eu não conheço, foi dada para o colégio, e depois eu não tive acesso, porque era criança, né? Então, o prontuário realmente ele reúne uma série de documentos muito interessantes. Que legal. Mas, porque tem um olhar ali, tem um olhar de documento oficial, né? Que são as informações oficiais, mas tem um olhar que você pode transformar. O documento não é aquele que o documento fala com você, né? Você pode fazer uma pergunta diferente no documento e ele vai te levar para uma outra área de pesquisa, né? Outro tipo de informação. É isso que você falou, olhando os prontuários ali, por exemplo, dos anos 30, antes dos anos 40, você vê muitos alunos vinham de fora ou eram a primeira geração de italianos no Brasil, né? Traziam seus diplomas, suas cadernetas da Itália, né? Tinham que fazer as provas escritas lá, estavam dentro dos prontuários ainda. Então, a gente faz um tratamento até de tirar essas provas do prontuário e ir para o centro de memória, alguma coisa, né? Que não cabe no prontuário mesmo, né? Porque muita coisa, antigamente, até a evolução da burocracia, né? Porque a burocracia tinha outras formas de fazer aquelas coletas de dados que colocava tudo dentro do prontuário. E hoje já não é mais assim, né? É tudo mais formal, mais padronizado, né? Exatamente, aí que entra o historiador, né, que vê um monte de temas possíveis, né, para serem estudados. Quando você fala dessa pessoa que veio, que ajudou a preencher lacunas, isso é muito importante, né, lacunas, identificar pessoas, lugares em fotografias. Existe uma associação de ex-alunos que, com certeza, o Dante deve ter uma associação de ex-alunos, mas eles têm um trabalho, assim, diretamente com o Centro de Memória, eles atuam? Como que é isso aí? Então, o Dante, existe uma associação que não pertence ao colégio, né? Existe uma associação de ex-alunos, que fica aqui ao lado. Tem um casarão
que eles têm uma casa, que eles dão curso, lá tem curso de italiano, né? Ano passado, alguns cursos aqui extracurriculares vão utilizar as salas desse casarão. Eles não têm um trabalho direto com o Centro de Memória, essa associação. Mas, por exemplo, quando tem eventos assim, aniversário de 50 anos de formados, né? Eles vêm muito para o colégio para recolher material, documentos da época. Então, nesse contato é que o Centro de Memória, olha, a gente mostra, a gente ajuda a fazer a pesquisa, e aí, com isso, a gente também recebe muita doação. É na hora da propaganda, a gente fala que é quase uma propaganda mesmo. A pessoa vem, a gente mostra o que tem, e aí conversa, posso te entrevistar? Posso fazer uma entrevista? Você não tem alguma coisa para trazer? Você não quer me ajudar a identificar alguns professores, alguns alunos? Então, é nesse momento que a gente tem esse contato junto com a associação dos ex-alunos do colégio, né? Entendi. Mas, assim, oficialmente não tem nenhuma relação. Ah, entendi. Em relação a essas doações, agora que você está falando, me surgiu aqui, tem muita fotografia, né? Você deve ter, assim, as séries até mais procuradas, mais consultadas. Aí eu queria que você me falasse se vocês têm essa parte de acervos, de recortes de jornal, se vocês têm o hábito de recortar e guardar, e se o clipping, né? O famoso clipping, e se você tem muito, como é essa série, se ela, o quanto vocês têm disso, como é que você guarda isso, e se nos trabalhos, aí você já pode pular até para engatar numa outra questão. Quais foram os trabalhos desenvolvidos com base no acervo, tanto internos e de pesquisadores internos e externos, ou pelo menos os principais que você gostaria de falar sobre eles, foram feitos com base no acervo, e se tem essa parte jornalística aí que vocês já preservaram também. Certo. A parte jornalística, ela tinha muitos recortes de jornais, isso desde 1920. Tinham recortes de jornais que estavam junto com esse acervo que ficava na presidência. Então, a gente recebeu muita coisa dessa doação, né? Então, sim, é guardado junto com o acervo. Então, também a gente tem uns inventários de tudo isso. Então, quando o pesquisador vem nos buscar, ele já está lá, ele pode fazer um recorte até cronológico, né? Tipo assim, olha, eu estou estudando os anos 30, então ele vai lá e só pega o recorte que ele quer mesmo ali de documentação. Então, sim, a gente tem todo um tratamento e esse material foi digitalizado. Então, o pesquisador não precisa mais pegar o material físico, né? Só se ele precisar mesmo ver a materialidade ali, dos jornais. Mas eu já fui também no arquivo da Gazeta Esportiva para fazer uma busca sobre as práticas esportivas no colégio. E é interessante porque a Gazeta Esportiva tinha nos anos 50 e nos anos 60 um encarte, uma página dentro do jornal que era Jogos Estudantis. Então, que era muito forte, né? Isso aí nos anos 40, anos 50, os colégios competiam um com outros, campeonatos. E aí eu fiz uma busca e achei muita coisa do colégio também, do Dante. A gente também pegou essa documentação e incorporou no acervo também aqui do colégio. Então, sempre a gente está fazendo pesquisas sobre isso, né? Então, o que você falou de pesquisadores externos, aqui eu pelo menos, a gente sempre pensou assim, desde o começo, com esse grupo que veio, né? Que o importante do arquivo é divulgar o arquivo. Não é só guardar, ficar fechado para cada, sei lá, esse ano a gente comemora 110 anos, né? Então, vai começar a ter uma outra demanda também para elaborar documentos, né? Para efeméride, né? Não é só isso, né? Então, aqui a gente tem um histórico nesses anos de Centro de Memória de pesquisadores externos que vêm para fazer pesquisa aqui. Aqui tem um livro que um pesquisador italiano que veio. Depois eu posso até mandar um exemplar para você. Depois você me manda o seu endereço por e-mail, aí eu vou falar com o pessoal de marketing para te mandar um exemplar dele. É um pesquisador italiano que ele ficou uns 2 anos aqui dentro do colégio, naquele meio tempo do centenário. Né? Então, o arquivo, ele ajudou também nesse caso, ele ajudou também a gente a organizar essa parte italiana do arquivo. Porque o arquivo também ali, até os anos 30, final dos anos 30, era quase todo italiano. E assim, italiano manuscrito.
que era difícil, a gente até foi trabalhoso a gente tentar achar uma solução de guarda, de encaixe no acervo, né, de descrição dessa documentação. Então, ele ajudou a gente também isso. Então, ele pesquisou o arquivo aqui do colégio e pesquisou o arquivo lá da Società Dante Alighieri de Roma, que o colégio tem uma origem, depois a gente pode até conversar, a origem do colégio também tem com essa Società Dante Alighieri de Roma, que ajudou uma parte do dinheiro para criar o colégio, lá nos anos, né, no começo do século XX. Então, a gente tem essa pesquisa aqui que virou um livro, né? Então, ele é bilíngue, né? Ele foi feito aqui em português e também foi publicado na Itália. A gente tem pesquisadores que vieram fazer mestrado, né? Pesquisa de mestrado, doutorado. A gente tem um acervo muito bom, assim, por exemplo, de bibliográfico, de documentos, de livros que foram doados por antigos alunos. Livros de leituras, por exemplo, quem estuda prática de leitura, ali nos anos 30, a gente tem um acervo grande de cartilhas, como as pessoas, o que os alunos aprendiam em sala de aula, a gente tem também esse acervo. Então, o Centro de Memória tem um acervo iconográfico, um acervo de documentos textuais, tem um acervo bibliográfico de livros doados, né? Ou também de livros retirados da biblioteca, que não cabem mais na biblioteca, eles vão para o Centro de Memória. São livros históricos, ou que tem algum carimbo histórico, alguma informação histórica, ou foi produzida por professores aqui do colégio. Então, a gente guarda esse material também. Então, então pesquisadores e áreas de italiano, né, de leitura, de prática de ensino de italiano, essa formação também, porque o colégio teve essa vinda de muitos professores italianos, então tem esse período ali do fascio, né, do fascismo ali, que estão o pessoal interessado, porque muitos professores na época ali da guerra foram fichados pelo departamento da polícia política, né? Sim. Então a gente recebe muito pesquisador externo. Isso é aberto, né, para conhecer, para ver o acervo, pesquisar o acervo. E de uns anos para cá... Pode falar. Tem um dia assim que vocês recebem ou você agenda e para os alunos internos ele tem alguma disciplina que faz algum trabalho direto ou não? Assim, não é uma coisa que sempre acontece ou faz parte do planejamento, alguma coisa? Certo. Pesquisador externo, a visita de segunda a sexta é só agendar no horário, aí tudo bem, não é através do agendamento, né? Porque às vezes chega no portão ali, chega numa hora, a gente não consegue atender no momento, pode estar fazendo um outro tipo de atividade aqui no colégio. Com os alunos, há uns 4 anos atrás, uma professora do ensino fundamental 1, ela solicitou alguns jornais antigos do Centro de Memória para mostrar para os alunos na sua sala como eram os jornais antigos, as fontes, né, o que existiam dentro do colégio. Deu tão certo que todas as professoras dos terceiros anos do Fundamental 1 também pediram para a gente trabalhar junto com os alunos do Fundamental 1. Então, foi uma crescente, Isabela. Assim, então, a partir daquele ano, a gente começou a trabalhar todo ano. A gente recebe todas as turmas aqui do Fundamental 1, do terceiro ano, terceiro, quarto e quinto ano, para eles conhecerem essa documentação do Centro de Memória. No decorrer desse trabalho com os alunos, o Fundamental 2 e o Ensino Médio também solicitaram alguns tipos de trabalho junto com o Centro de Memória. Por exemplo, nos últimos 2 anos, a gente trabalha, por exemplo, o tratamento de o estudo com fontes primárias, né, para produção de pesquisa. Então, para eles conhecerem uma fonte primária, como realizar uma pesquisa em arquivo, para conhecerem a materialidade também, né? Porque hoje em dia tudo é digital, então eles não têm esse contato com a materialidade. A gente tem coisas aqui sensacionais, os uniformes antigos, que os alunos vibram com essas coisas, né? E a gente recebe também, fora essa parte oficial que vem a sala inteira, a gente monta uma exposição, a gente conversa com eles. Tem também, os alunos podem vir, agendam também o horário, eles podem vir fora do horário de aula, para tanto fazer pesquisa como para conhecer a documentação. Então, o Centro de Memória também é aberto. E é aberto aos professores também dessa mesma forma. Puxa, quer fazer uma pesquisa, quer pedir um material para ser usado em sala de aula, né? Então,
ele é completamente aberto. Nos últimos 2, 3 anos, houve uma demanda muito grande do acervo, né? Para discussão com o ensino médio, até de fake news, né? Para a gente entender essas imagens, como com o ensino médio a gente fez ano passado essa prática de leitura de imagem, né? Porque assim, a imagem nunca é uma coisa assim espontânea, né? Ainda mais quando você pega fotografias dos anos 30, dos anos 40, que eram para tirar fotografia era caro, era toda uma formalidade, como era a construção da imagem, né? Então a gente tem essa discussão também junto com os alunos aqui. Então o Centro agora ele é bem ativo, né? Eu estou fascinada de ouvir você falar, porque é um ideal, assim, né? Que se todas as escolas tivessem isso, que trabalho maravilhoso poder trabalhar com os alunos, né? A história através da educação. Eu acho que isso é o princípio, né? De você fazer um país legal, das pessoas conhecerem a sua história. Eu fico fascinada, assim, parabéns, viu? Porque não é claro, não é toda escola que tem essa possibilidade, mas é um ideal, né? Então, o trabalho de vocês é lindo e, nossa, eu fico aqui encantada. Gostaria, assim que eu tiver a oportunidade, né, chegar essa vacina, e com certeza fazer uma visita, ver em loco, né? Nossa, muito bacana mesmo, que fantástico o trabalho de vocês. Aqui, né, Isabel, então, assim, toda a diretoria pedagógica, o corpo docente aqui que participa, assim, então a gente trabalha muito com, por incrível que pareça, a gente trabalha, todos esses trabalhos ligado com o departamento de língua portuguesa. Podia ser impressionante, a gente não tem muito contato com o departamento de história, a gente é mais ligado ao departamento de língua portuguesa, né? Então tem todo esse trabalho de leitura de imagem, leitura de documentos, né? Essa coisa de preservação de memória. Mas independente disso, é uma oportunidade de você fazer esse trabalho, né? Mesmo sendo em outra disciplina, mas você já está conseguindo fazer esse trabalho. Isso eu acho assim muito rico, né? Muito rico mesmo. Claro, a gente gostaria que fosse na história, mas eu acho que já é um caminho, poxa, já é um trabalho aí, né? Que eu, por exemplo, acho que a gente que é historiadora, a língua, o português, a gramática, depois da história é a disciplina que eu mais amo. Então, acho que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com leitura, né? A gente praticamente só lê, né? Então, e foi muito forte aqui com o Departamento de Língua Portuguesa, eles estavam com uma ênfase muito grande na leitura de imagens, né? Outros tipos de formas de leitura, né? Então, para sair, era leitura de imagem, leitura de quadrinhos, né? A forma de ler jornais, porque mudou muito, né? Os alunos, né? Hoje ninguém mais lê jornal fisicamente, né? Para entender o jornal fisicamente, como era construído, né? Então a gente tem todo esse trabalho aqui. Então foi um sucesso, sim. Infelizmente esse ano não conseguimos, né? Porque em março a gente já fechou, o colégio foi fechado, né? Mas a gente pretende no futuro também dar continuidade com o corpo docente também claro. Esse trabalho de pesquisa. Em relação aos materiais especificamente, você já falou bastante, mas assim, vocês tiveram essa parte de tratamento especificamente, né, de fotos, o acervo a gente chama de museológico ou tridimensional, né? Eu vi que você mandou várias fotos que tem muita coisa de laboratório, o sino, né, que é muito antigo e ainda acho que é utilizado, ainda não sei se é utilizado porque ele aparece na foto ali. Em relação ao tratamento, assim, vocês tiveram que contar com consultorias, né? Como que foi esse trabalho? O que você aprendeu com isso também? Porque acredito que você tenha acompanhado tudo isso. Então, Isabela, essa parte do tratamento fotográfico, né? A gente já tinha uma bagagem muito grande lá do Centro de Memória da Educação. Então, a gente conseguiu suprir praticamente tudo. A gente já tinha uma expertise de fazer mesmo, de montar. É claro que você sempre vai ver um trabalho que é feito em outro local, né? Em outro centro de memória, para aprender alguma coisa. Mas ali foi um tratamento até tranquilo, porque por mais que estivesse espalhado, esse material estava bem acondicionado, né? Não estava, tipo, a gente já chegou a ver escola que estava enterrada ali num porão, já tinha sido alagado, né? Tipo, a gente vê coisas absurdas. Nessa viagem que a gente
feito pelas escolas antigas de São Paulo, você vê umas coisas assim que documento colado na parede, porão que foi alagado, né? Que você tem até medo de entrar no porão ali para não... Então aqui não era assim, né? Então, de uma certa forma, estava bem preservado, só precisava de um tratamento mais profissional. Uhum. Aqui a gente precisou, na verdade, fazer a gente achou algumas carteiras antigas escolares que o colégio já tinha doado para um outro colégio no Vale do Ribeira, e a gente não tinha nenhuma dessas carteiras antigas. Olha uma coisa que passou batido, né? Antes mesmo de querer montar o centro de memória. Isso há muito tempo já tinham doado para o Vale do Ribeira, né? E aí a gente foi recuperar algumas carteiras dessas lá no Vale do Ribeira. Conseguimos, e aí sim, elas passaram mais por um tratamento assim, estético, para dar uma melhorada na madeira, para ficar em exposição, as que ficam em exposição, né? Elas fizeram uma exposição grande do centenário, mas hoje elas estão expostas aqui no corredor principal do colégio, também como forma de divulgação também, né? É bom dizer que o Centro de Memória, infelizmente, ele não tem um espaço, uma sala só do Centro de Memória, né? A gente compartilha o ambiente com a biblioteca do colégio, então tem um arquivo exclusivo, né? O arquivo físico é do Centro de Memória, mas não tem uma sala que a nossa ideia, junto com o Dr. Messina e o Dr. Farina, que são os presidentes, a gente fez um trabalho, assim, fez um projeto de criar uma sala ambiente, que seria a sala ambiente para também ter o arquivo. Mas, infelizmente, o colégio cresceu muito, né? A demanda é muito... São quase 5 mil alunos hoje, em tempo quase integral, né? Então, o colégio ficou pequeno, não tem espaço físico ainda. A gente tem uma sala lindíssima aqui, um ambiente lindíssimo, antigo, de história do Museu de História Natural, que ele pega também essas peças históricas, tem documentos, tem materiais ali, bichos, taxidermizado, material que também são dos anos 30, 40, que está lá no museu. E tem a parte moderna também do museu. Então, eles criaram um ambiente para esse Museu de História Natural. E a nossa ideia é fazer um ambiente também de centro de memória, né? Que, infelizmente, ainda não teve a oportunidade de acontecer, mas a gente ainda, que no futuro, com um pouco mais de espaço... Esse prédio que vocês estão junto da biblioteca, pelo que eu entendi, é junto da biblioteca, mesmo assim o espaço deve ser grande, porque você falou que recebe uma sala toda para fazer pesquisa, e também, já puxando o gancho aí da pergunta, né, falando do espaço arquitetônico, que vocês ocupam um espaço junto da biblioteca, ainda pretendem ter um espaço só de vocês. Você está no prédio que é tombado e qual foi... O prédio foi tombado recentemente, o Dante, né? E qual foi a ajuda no centro de... Vocês foram consultados para ajudar nesse processo de tombamento? Você acompanhou isso? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Hoje a biblioteca ela não fica no prédio que é tombado. Ela fica num prédio que foi ali, foi construído ali nos anos 80, se não me engano, nos anos 90. Né? É um conjunto que são 4 grandes prédios aqui, o colégio, né? Um quarteirão inteiro, né? São 4 grandes... O que foi tombado é o prédio principal, né? De 1900, que foi criado em 1913, né? Ele foi inaugurado em 1913. E aí o entorno dele foi tombado também. Então a gente fica na biblioteca Vocês estão a quantas quadras da Paulista? É perto da Paulista, né? Sim. Sabe o Parque Trianon? Sei. A gente fica atrás do Parque Trianon. São 2 quarteirões da Paulista, né? É muito próximo, na verdade. Então, que era uma antiga chácara, né? Aí foi comprado o quarteirão inteiro ali atrás do Parque Trianon. Então, a gente fica aqui num prédio que é quase ali... Ele fica mais para a saída, que tem uma portaria na Alameda Itu, do que na Alameda Jaú, que é a principal, né? A gente fica no lado oposto. Então, o colégio é muito grande. E a ideia é que, por exemplo, que o Museu de História Natural ele fica no prédio estombado. E a ideia é que o Centro de Memória também, se um dia fosse criar também no edifício histórico também, né? Então, esse edifício foi tombado há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, mais ou menos. E a interação que a gente teve do Centro de Memória foi fazer uma busca de documentação antiga
da construção, as plantas, né? Que a gente tem algumas plantas do prédio, e também de fotografias antigas para saber o que tinha sido alterado, para recuperar aquele padrão original, né? Então, aquele olhar assim, que tipo, como a gente diz, é a leitura, né? A fotografia não quer dizer, a fotografia não era sobre, por exemplo, o espaço arquitetônico, mas a gente faz um olhar mais detalhado sobre algumas peças que não faltavam no prédio, né? Mas e foi isso, né? Foi esse trabalho junto com as pesquisadoras do Departamento de Preservação da Municipal, né? Junto com a diretoria executiva do colégio. Então, o Centro de Memória fez essa busca, essa pesquisa de acervo mesmo. Entendi. Os centros de memória geralmente podem colaborar de muitas formas, né? Com pesquisa, projetos. Isso é uma curiosidade minha. O que foi fundado antes, inaugurado antes? O museu ou o centro de memória? O museu é mais antigo. A origem do museu, ele vem dos ambientes de ensino, né? Essas peças todas, elas ficavam em laboratórios, laboratório de biologia, laboratório de... Eles tinham os laboratórios, chamavam laboratório de história natural também, né? Nos anos 40. Então, esse material ele ficava exposto, ele não era utilizado, ele era exposto em ambientes, e aí sim, isso nos anos, talvez nos anos 70, virou um museu, aí numa sala só. E aí depois, nos anos 2000, para o centenário também, eles ampliaram o museu, né? De história natural. Mas então, a organização do museu, ele é pré-centro de memória. Quanta riqueza, não? Quanta riqueza de história. E falando disso... O colégio, ele preserva muito, ele guardou muito da sua memória, sabe? Ele preserva muito, assim. Então, a própria diretoria aqui executiva, ela tem um cuidado de manter as coisas na sua forma arquitetônica original. Mesmo que sejam prédios de épocas diferentes, eles mantêm essa arquitetura, não gostam de transformar, modernizar os prédios assim, externamente, lógico, né? Por dentro, eles são totalmente modernizados, né? Mesmo o prédio tombado, por dentro, as salas de aula são todas modernas, né? A prática de ensino. Os prédios são lindos, maravilhosos. Eu tenho um xodó assim, pela colmeia, acho muito bonito. 70? A colmeia já é dos anos 70, tem a cara dos anos 70, não sei. Não, não sei a colmeia, ela foi a primeira ampliação, ela foi criada ali nos anos, ela é de 1961. Ela foi inaugurada em 61. Ela tem aquela cara de Brasília, né? Aquela arquitetura também meio Brasília, assim, né? Tipo, aquela moderna, né? Daquela época de 60. Nossa, eu gamei nessa colmeia. Eu achei, namorando a foto dela, achei muito bonito mesmo. Em relação, agora falando um pouquinho de história, né? Que a gente já falou bastante do Centro de Memória, mas assim, enquanto historiador, né? Você enquanto historiador, o que você acha que na história do Dante centenária, né? Qual a maior contribuição assim, para a cidade de São Paulo, desde sempre, né? Assim, o que você acha que é a maior contribuição enquanto escola? Assim, como que você vê a escola, não só essa parte histórica, claro, também a memória dela, mas assim, no que ela se diferencia? Qual que é a particularidade que a gente poderia falar? Porque a gente sabe que a gente estuda a história da educação, a memória das escolas, mas qual é a grande contribuição do Dante Alighieri para a história da educação? Assim, você como conhecedor do acervo e sendo um profissional da história da educação, o que você poderia falar nesse sentido? Então, né, Isabel, eu acho assim que o colégio ele tem um perfil desde a sua fundação, um colégio muito humanista, assim, né, tipo essa coisa meio do pensar italiano, né, da cultura, de trazer essa coisa clássica da cultura italiana, né? Porque se a gente pensar bem, o colégio ele é fundado em 1911 como para ser um colégio de ensino secundário, exclusivamente. Porque vieram um pesquisador italiano aqui para o Brasil, né, que é o que ajuda a fundar, ele vira depois o diretor do colégio, ele faz uma pesquisa sobre os colégios italianos aqui em São Paulo e percebe que não existe colégio de ensino secundário para as famílias italianas. Então, juntamente com o Conde Crespi, né, Rodolfo Crespi, ele financia
uma parte desse para criar esse colégio, e cria para divulgar a cultura. A ideia assim, é a divulgação da cultura italiana, aqui, eles chamam as colônias, né? Eles chamam, na época, eles falam as colônias italianas pelo mundo. Então, ele é criado assim, para esses filhos de italianos, que estão no Brasil, né? Então, é uma parte fortíssima ligada, principalmente essa comunidade italiana já é que a segunda leva, né? Vamos dizer assim, que é mais urbana, né? Que o colégio aqui ele vai ter um perfil até de os alunos mais urbanos, né? Comerciantes. Já não é aquela primeira leva de italianos que vão trabalhar em fazendas de café. Então, ele tem essa parte secundária que a ideia era o aluno fazer o secundário aqui, no colégio, e voltar para a Itália para fazer o ensino superior. Porque até os anos 30, o colégio, quem estudava, por exemplo, no colégio aqui, fazia o ensino secundário no colégio, o diploma não era compatível com, por exemplo, o currículo do colégio Dom Pedro II, né, que era o que dava parâmetro para o aluno, permitir o aluno a entrar numa universidade, aqui no ensino superior aqui no Brasil. Né? Então, o aluno tinha que estudar, ele tinha que, obrigatoriamente, se ele quisesse fazer um ensino superior, tinha que ir para a Itália, ou fazer um outro curso que seguisse o currículo do colégio Dom Pedro II. Então, tem essa tradição de manter essa cultura italiana, né? Eu acho que hoje se diluiu muito em São Paulo, né? Falando em comunidade italiana, hoje São Paulo é até uma coisa muito difícil. Está impregnado na cultura paulista, né? Na cultura de São Paulo. Mas eu acho que é isso. Primeiro, essa cultura humanista forte, né? Que era até um pouco não ligada à igreja, né? Porque a gente vê alguns colégios nessa época que foram criados, tipo maristas, assim, eram ligados a o Mackenzie, né? O próprio colégio Mackenzie, na época, também eram ligados a igrejas, né? E aqui o colégio não, ele era um colégio, não era confessional, né? Mas não era ligado tinha um perfil católico, mas não tinha a religião ali como principal organizador do seu currículo, né? Eu acho que tem isso também. Essa coisa do olhar, eu acho que assim, esse interesse do olhar urbano, sabe? Essa coisa histórica, assim, me impressiona muito, assim, e como era uma comunidade mesmo, assim, sabe? Então, assim, que fundou o colégio. Tanto é que o colégio ele é uma sociedade civil, né? Ele não tem um dono, né? Não tem há uma eleição para assumir os cargos de direção. Então, há uma certa liberdade. O presidente é sempre um ex-aluno do colégio e de quanto em quanto tempo tem essa renovação da presidência? A eleição a cada 3 anos, né? Na verdade, existe um conselho administrativo que também todos têm que ser ex-aluno, né? Ex-alunos, há uma associação, também são ex-alunos que convidam antigos alunos para participarem. Esses alunos, eles votam no conselho maior, e esse conselho escolhe a diretoria executiva do colégio, a cada 3 anos, né? Então, assim, hoje são todos ex-alunos, né? Para participar dessa organização do colégio, para decidir os rumos do colégio, né? Então, são ex-alunos. Isso se deu ali durante a Segunda Guerra, né? Quando o colégio houve uma interdição aqui, mudou até de nome o colégio durante a guerra, né? Porque houve uma intervenção federal, e depois quando retomou o nome de novo do Dante Alighieri, aí os cotistas que tinham cotas no colégio resolveram transformar o colégio numa sociedade civil. Entendi. A escolha dos professores, coordenação pedagógica também passa, então, por esses... Quem escolhe, decide, são... Sim, é a diretoria executiva, né? Passa por uma votação, uma apresentação de currículo e tudo. Os professores não, né? Aí cada departamento tem a sua autonomia, né? Hoje, né? Mas antigamente, por exemplo, na história do colégio, até os anos 30, até os anos 40, os professores vinham da Itália, né? Era o governo italiano ali, esse Società Dante Alighieri, que encaminhava os professores para o colégio, né? Entendi. Uma pergunta aqui em relação a isso, agora me escapou, só um minutinho.
falou do tombamento. Você quer falar alguma coisa que a gente não tenha considerado aqui na nossa entrevista? Alguma coisa que você queria falar sobre... Ah, agora eu lembrei que você estava falando, escapou, mas voltou. O Dante, então, ele nesse início, né, das colônias que você estava contando, os imigrantes, então, ele deu, por ser um colégio, que você está mesmo dizendo, essa parte humanista, né, humana, sempre começou com os italianos. Como é que era essa classe social? Assim, existe oportunidade, assim, bolsas para alunos que não sejam, que não têm condições de estudar no colégio, mas ele abre essa possibilidade? Como que você vê isso? Assim, existiu essa possibilidade de fazer parte durante todos esses anos? Existe essa possibilidade? Como que você vê isso? O colégio ele foi fundado lá em 1911 com uma parte do dinheiro do governo italiano, né, dessa Sociedade Dante Alighieri, e uma parte foi feita uma cotização aqui no Brasil com empresários italianos, né. A maior parte veio do conde Rodolfo Crespi, né, que tinha as tecelagens aqui, ele competia até com os Matarazzo, né. Então, se você vai na Moca, ali era quase tudo, eram tecelagens do conde Crespi. Então, ele é criado dessa forma. É um colégio que ele é criado já de forma particular, né? Ele é um colégio privado, mas esses mesmos empresários, eles faziam uma cotização para fornecer bolsas, né? Então, assim, desde o começo do colégio, existiam bolsas para alunos aqui para filhos ou italianos que moravam aqui no Brasil, né? O colégio, ele começa, assim, é um colégio que tinha o internato, o semi-internato, desde o começo, né? Então, aqui, o prédio histórico, no primeiro andar dele, era o dormitório dos alunos, né, que vinham de outras cidades, ou até mesmo de São Paulo, né? Eu entrevistei, por exemplo, um ex-aluno que ele foi interno aqui no colégio, mas a família morava, por exemplo, na Vila Mariana, mas ele, como castigo, o pai, como castigo, botou ele como interno aqui no colégio. Então, tem essa coisa também, né, tipo, da vivência, né, ser um internato e externato também, na época, mas tinham-se bolsa, como tem hoje, né? Os alunos, filhos de bolsistas, filhos de funcionários são bolsistas, né? Então, sempre aconteceu deu essa possibilidade, né? Entendi. Porque, assim, eu não conseguia... na pesquisa é difícil você conseguir ver, assim, um perfil socioeconômico, talvez, da época, né, da fundação, mas não devia ser barato, né? Porque tinha toda uma série de materiais para o aluno. Se você fosse interno, você tinha que trazer uma série de materiais, um enxoval, tudo. Então não era barato, né? Mas aí tinha a possibilidade de ser bolsista. Entendi. Desde o começo, o colégio foi misto? Desde o começo? Não. Foi. Sempre foi misto. Assim, é claro que se você pega as primeiras fotografias, a grande maioria são de homens, de meninos, né? Mas, assim, muito rapidamente, assim, fotografias já dos anos 20, começo dos anos 20, a gente já tem as meninas também, né? As meninas não eram internas, né? Não podiam ser do internato. Elas eram só do externato. Mas sempre foi misto. E também, o colégio, assim, ele foi criado como ensino secundário, mas também ele também, passado já nos anos 30, ele já tem o ginasial também, né? Então, que é o acesso, né? Hoje seria o Fundamental 2, né? Já começa os cursos de ginasiais, né? Então, mas sempre foi misto no colégio. Tá. Existe um Dante Alighieri na Itália ou não? Em que vocês têm, inclusive, essa conversa ou não? Não, hoje o colégio, ele não tem uma ligação mais com a Itália, né? Essa ligação é cultural, lógico. O colégio recebe italianos, aqui comemora-se o dia da independência da República Italiana, né? Então, vem o pessoal da embaixada, reúne os alunos, principalmente hoje em dia, os alunos mais do Fundamental 1, né? Para cantar o hino, né? Mas, assim, não é uma ligação muito, como já foi uma ligação lá até os anos 40, uma ligação umbilical já, né? O vice-presidente do colégio era o cônsul no Brasil,
Era uma ligação muito... Recebia, pela documentação, recebia diretrizes vindo da Itália, né? O governo italiano queria muito, naquela época, influenciava muito mais, né? O colégio. Hoje, não. Com a passagem dos anos 40 para os anos 50, assim, existem os descendentes italianos, né? Mas não tem uma ligação direta não, com o governo italiano, né? Ou com outra instituição na Itália, né? A língua já fez parte do currículo, a aula de italiano, ou faz parte ainda? Então, isso aí é muito interessante para a pesquisa que a gente faz, né? Quando a gente entrevista os alunos dos anos 30, e eles são assim, aquela a memória elástica, né? Eu lembro, não lembro, esqueço. Assim, a gente percebe que os professores, até os anos ali 40, o começo da guerra, vinham da Itália. Então, provavelmente, um professor que vinha da Itália para dar o curso de matemática, ele não ia falar português, né? Então, tinha aquela coisa de... era uma língua... Falava-se português, falava-se italiano no colégio. Com a guerra e a intervenção federal brasileira, é proibido o ensino de italiano, né, no colégio, e isso vai até o final dos anos 50. No final dos anos 50, retoma-se o ensino de língua italiana e hoje é do currículo a língua italiana para o Fundamental 1, né? E aí, hoje, assim, há 2 anos, eles também têm um curso, se você quiser ter o currículo, por exemplo, de ensino da escola italiana, você pode fazer num outro turno, né? Então, você segue todo o currículo da escola italiana, aí você sai com 2 diplomas, do colégio brasileiro, do ensino brasileiro, da educação brasileira e do ensino italiano, que você pode já fazer prova para as universidades italianas, né? Então, vai retomando, né? Então, mas é obrigatório hoje, nos primeiros anos, a língua italiana. Que legal, que interessante. Isso eu não sabia, assim, eu li, né, os históricos que você mandou, mas eu não me lembro se tinha alguma coisa sobre isso. Interessante, muito interessante. Então, eu queria saber se você tem alguma coisa que a gente não conversou, que você gostaria de falar sobre o Centro de Memória. Aqui a gente tem umas coisas muito bacanas, assim, como o nosso acervo é um centro de memória e cabe muita coisa, né? A gente pode conservar muitos tipos fazer vários tipos de fundos, acervos, né? A gente tem umas coisas assim que a gente, por exemplo, esses fundos que a gente não encontra uma origem no colégio. Ou foi doado antes do centro de memória, ou apareceu de alguma forma que ninguém sabe como apareceu essas fotografias, esses documentos, né? Então, eu trabalho muito, por exemplo, é muito interessante, quando a gente chegou aqui na biblioteca, a bibliotecária-chefe falou: Marcelo, tem um trabalho que foi feito para o centenário da imigração italiana em 1996, está lá guardado numa sala da biblioteca, vai lá, vê o que você quer, descartar. E eram assim, muitos cartazes, era um trabalho de 1996, era um trabalho que era feito em cartolina. Os alunos colaram recorte de jornal, recorte de revista, para fazer o trabalho da imigração. Só que ali, no meio, os alunos trouxeram documentos originais dos seus bisavós, os avós, e colaram na cartolina e foram embora do colégio e deixaram, né? Não vieram buscar esses documentos. E a gente trabalha muito com os alunos aqui, principalmente no Ensino Fundamental 2, essa coisa também, que é a perda da memória, né? Que a gente montou uma caixa aqui, uma caixa de perda da memória, que a gente pegou toda essa documentação, aí o que foi possível descobrir o nome do aluno, eu fiz uma anotação, que a gente, no futuro, vai fazer uma busca, ver se o aluno tem interesse em buscar essa documentação dos seus antepassados, né? Mas é isso, a gente trabalha muito com o aluno, que ele tem que ter um olhar de preservação da sua própria história, né? Porque, assim, um aluno desse que, por exemplo, deixou a carteira de identidade, o diploma, o atestado de viagem do avô, do bisavô, imagina se ele vai um dia querer fazer, por exemplo, pegar uma dupla nacionalidade italiana, contar uma história, né, para os seus filhos, seus netos. Perdeu uma parte da história. Então, a gente conta também tenta criar essa cultura de preservação, né? Hoje em dia é tão difícil, né? Porque fotografias são digitais, vão para a nuvem, se perdem, né? E é tão mais fácil, comum hoje, né? Fazer essa documentação, né?
Então, o Centro de Memória tem muito isso também de divulgar, de incentivar a preservação, né? As culturas, né? A sua história pessoal, a história ligada ao colégio. Tanto é, Isabela, quando a gente faz a entrevista com os antigos alunos, antigos professores, a gente faz uma entrevista muito longa, porque o nosso interesse não é só saber a relação dele com o colégio, mas a gente pergunta um pouco da relação da família dele com a comunidade italiana, como os avós, os pais vieram, como ele chegou no Dante, o que fez, porque a gente tem alunos aqui que é a quinta geração que estuda no colégio, né? Então, a gente quer saber um pouco dessa relação, como é que depois botaram os filhos, avós, a sua carreira profissional depois de sair do colégio. Então, são entrevistas muito longas, né? Quando o entrevistado também está disposto também, porque tem muita gente que, às vezes, a memória já não é tão boa, né? Então, a gente faz uma entrevista e tudo transcrito. Isso também é um diferencial do Centro de Memória. A gente tem um banco de história oral que, além do áudio, a gente tem a transcrição também dessas entrevistas, né? Então, acho quantas entrevistas você tem hoje, vídeo, transcrição, e quem que faz esse trabalho de transcrição? Porque é um trabalho muito árduo, né? Ele tem que ser muito minucioso. A gente hoje tem por volta de umas 45 entrevistas transcritas, que foram realizadas e transcritas, né? No começo, as transcrições eram feitas por uma equipe também, né? A gente selecionava alguns... a gente fez um treinamento também com alguns estagiários, eles fizeram essa transcrição, a gente revisava a transcrição, mas hoje, como é muito pouco, assim, reduziu muito, né, o número, né, eu mesmo vou lá, faço entrevista, eu mesmo transcrevo. Na verdade, assim, o Centro de Memória sou eu, né? Assim, eu trabalho sozinho no Centro de Memória, né? Então, assim, eu organizo meu tempo, né, com tratamento do documento, a parte de preservação, a parte de entrevista, a parte de divulgação, né, junto com os pesquisadores, de ficar junto também com a secretaria agora, que eu também fico ali dando uma capacitação para os estagiários que trabalham no arquivo, porque sempre tem que ficar também de olho, fazendo uma avaliação sempre do trabalho, né? Então, eu fico me desdobro nessas várias etapas. Quantos anos que você já está aí? Eu estou desde 2009, foi 11 anos já, né? E qual que é a maior gratificação do seu trabalho, né? Que você ajudou a construir, hoje você coordena, tem essa possibilidade de receber pesquisadores, o que é... De tudo isso que você já fez, assim, o que mais... a maior gratificação mesmo, o que mais te tocou em todos esses anos, assim, desse trabalho de historiador mesmo? Eu gosto muito quando a gente apresenta o trabalho para alguém, né? Seja um ex-aluno, um ex-professor, um pesquisador, e ele fica, sei lá, o ex-aluno ele fica admirado com um tipo de cuidado, né? O ex-professor também com um tipo de cuidado que a gente tem com a memória, né? Então, de guarda, de busca, de conversar, quando vai fazer entrevista também, essa coisa me satisfaz muito, assim, quando você cria um laço com a pessoa também, que ela vai depois, ela volta e vem doar material, seja de memória, porque ela viu o trabalho bem feito, né? Com os pesquisadores também, aqui a gente procura esse olhar não sou um arquivista, mas um olhar de arquivo e um olhar de historiador que fez pesquisa também, já de encaminhar essa pesquisa, ajudar o pesquisador externo também com um olhar também de pesquisa, né? Para ele não ficar perdido dentro do acervo. Então, eu fico muito satisfeito com isso. Quando o arquivo ele é bem usado, tem acesso ao arquivo, sabe? Ele está disponível. A gente percebe que vem gente de fora para conhecer como foi feita a organização, que o trabalho foi bem feito, né? Desde aquela equipe lá do começo, até que foi seguindo, aí depois comigo sozinho, me dá uma satisfação. E dá uma satisfação também que, assim, a instituição, né? O Colégio Nantier manteve isso, né? Porque é muito comum a gente ver em comemorações de 50, 100 anos, fazer todo um evento de guarda, de documenta,
mas depois o trabalho parar, né? Fechar tudo, deixa ali o arquivo montado, mas está fechado, não tem uma pessoa que cuida, uma pessoa que acrescente mais, é só na próxima comemoração a gente aí corre atrás de tudo de novo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a pandemia mostrou para a gente, né, é exatamente isso, como você conservar a memória, a história é importante, né, porque são situações que a gente nunca imaginou que fosse passar, quantas pessoas que já perderam a vida, que se foram, a gente vê como tudo é tão efêmero e pode sumir de uma hora para outra. Então, como é importante preservar a memória, né? Das pessoas, das escolas, das empresas, de tudo, né? Então, esse trabalho, né, não pode ficar só como uma coisa comemorativa, ele tem que permanecer para a vida da gente como um todo, sim, né? Tem a ver com a vida da gente, não só com as comemorações. Isso, eu acredito muito nisso, por isso é importante. Claro que as comemorações são importantes, né? Você fazer 100 anos não é qualquer coisa, né? Mas, assim, é importante para a gente contar a nossa história, que é aí que a gente se perpetua para as outras gerações. Olha como a gente fazia, olha como é hoje. Isso é fundamental, né? Então, e eu acho que a pandemia veio mostrar mais ainda o quanto é importante a gente preservar a nossa história. E outra coisa também, queria até, no decorrer dos trabalhos do Centro de Memória aqui do colégio, e tendo se tornado uma parte viva do colégio, né, que funciona, que ainda está atuante, que a própria instituição vai criando uma cultura de guarda por ela própria, né? Então, hoje, por exemplo, um departamento encontrou um livro que ele acha que aquilo ali é histórico, que aquilo ali ele vem falar com o Centro de Memória, sabe? Ele manda para o Centro de Memória. Um funcionário, por exemplo, ele tem uma história muito boa aqui, por exemplo, que há uns anos atrás, eles estavam, aqui o centro estava começando, já estava sendo desenvolvido, eles foram fazer um trabalho de tirar os pisos das salas de aula, encontraram pontas de lápis antigos, trouxeram para o Centro de Memória, sabe? Vai criando uma cultura de memória institucional mesmo. Um outro departamento quer saber como montar um arquivo, preservar o documento, então ele vem falar com o Centro de Memória. Então vai criando isso. Eu acho que aos poucos a própria instituição vai tendo a consciência do seu próprio valor histórico. Isso aqui é um bem também, né? Quando você faz uma certa propaganda, fala assim, nós não temos 10 anos, né? Tem 100 anos e a gente consegue contar a nossa história. A gente consegue mostrar uma fotografia de 1918. A gente consegue mostrar um caderno de 1924. A gente consegue mostrar como eram feitas provas nos anos 20. Então, a gente tem uma história também para se revelar, né? Eu acho muito importante isso. O Centro de Memória tem uma ligação muito forte também com o departamento de marketing, né? Que usa essas imagens, usa essa forma uma certa forma de uma propaganda, divulgação também institucional, né? Do seu uma coisa você citou agora que acharam pontas de lápis, né? E eu lembrei de um depoimento que eu fiz com um ex-aluno do Notre Dame aqui de Campinas, que ele enquanto o professor falava, ele gostava de rabiscar na carteira. Né? Ele ficava desenhando na carteira, né? E aí, imagina, né? Super difícil tirar a tinta da carteira, mas o diretor da escola era tão diferenciado que ele falou assim, eu gostaria, né, de ficar com essa carteira, com essa tampa, né, para ver as coisas que escreve. Então, assim, até esses resíduos nos contam coisas, né? Então, como é bonita essa história, né? O diretor falava, eu queria tirar essa tampa e guardar para mim, para ver o que você está desenhando, porque ele desenhava muito bem. Então, o diretor falou, eu quero essa... Não queria, ele não achava ruim ele fazer esses desenhos. Não achava uma interpretação, mas é uma produção histórica até, né? Uma produção do momento ali, né? É bem bacana. Legal, né? A gente tem aqui umas coisas que surgem e a gente tem um outro olhar também. Por exemplo, eu não conhecia essa ex-aluna
mas a família dela doou um conjunto, por exemplo, de cadernos, de fotos e de cadernetas dela. E no meio dessas cadernetas vieram folhas soltas com desenhos que ela fazia, provavelmente, durante a aula, que retrata um pouco do humor dela com o que estava acontecendo no momento. Porque a gente sabe, né, Isabel, uma coisa é você estudar a educação pelos documentos oficiais, por currículo, qualquer outro formato. Outra coisa é você entender qual era realmente o que o aluno absorvia, aquela prática ali no momento, sabe? Porque isso se perde. Isso é dificílimo a gente captar. E no meio dessas folhas que eram desenhos, ela falava assim, desenhava ela desesperada, porque tinha que estudar não sei o que de matemática. Então, os desenhos ali retratavam um pouco, acho que, do humor dela ali nos anos 40, sabe? Aí eu mostro para os alunos e eles ficam fascinados, assim, tipo, porque assim, também tem uma ideia muito desse formalismo, né, que nos anos 30, 40, 50, os alunos eram comportados, eram engravatados, mas andavam, não tinham um comportamento que eu falo assim, sempre que eu sempre falo para o aluno também aqui, aluno é aluno, sempre foi aluno. Ele sempre vai querer arrumar uma forma de subverter a ordem, né? Então, assim, tem esses desenhos, eu mostro para os alunos e falo, tá vendo? Naquele tempo, talvez se a gente hoje vocês pelo celular, mas a aluna desenhava. Talvez ela passasse os desenhos para outra amiga, né, na sala de aula. Então, ali retrata um pouco do humor, do que ela gostava, do que ela não gostava, da matéria que ela ia bem, da matéria que assustava. Então, é isso. São pequenos olhares, né, na documentação. A documentação ela se transforma. A documentação que foi produzida hoje, daqui, a gente não sabe. Aí as pessoas, mas guardar papel, não sei o quê. Não, você não sabe daqui 10 anos, 20 anos, o que a pessoa vai tirar dali. Exatamente. Uma ideia totalmente diferente. Você falou uma coisa chave, né? Muita gente às vezes fala, nossa, mas você gosta de trabalhar com arquivo? Eu falei, gente, o arquivo é vivo. Então, quando você fala a documentação, ela transforma e se transforma, exatamente isso. Quando você... e isso que eu queria perguntar para você, né? Porque, assim, quando eu fiz o meu trabalho, é mágico entrevistar os alunos, né? Agora, o que também me chamou muito a atenção, que me tocou, inclusive eu estou fazendo um trabalho sobre isso, os professores também, o depoimento dos professores também me surpreendeu, né? Porque as coisas que eles guardaram, a memória que eles têm, também me surpreendeu, assim, as coisas que eles guardaram fisicamente, papéis, bilhetes. Eu tenho um professor que ele guardou uma caixa arquivo só dos bilhetes que ele recebeu dos alunos durante 40 anos, dando aula de matemática numa escola. Só isso aí daria uma tese, né? Você estudar esses bilhetes, que é a relação do aluno com o professor. Isso não tem arquivo nenhum, né? Então, assim, eu fiquei encantada, porque assim, a gente se fascina pela história do aluno, mas a do professor também eu não sei, as duas ali, nossa, tem particularidades muito, muito ricas. E nisso que você está falando, né, realmente é transformador, por isso que o arquivo é vivo, por isso que ele é vivo, né? A cada mergulho você volta com uma coisa diferente. E nisso que você está contando, o que você acha que ainda dá para fazer em relação à história do Dante, que você tem vontade de fazer, tendo mergulhado já tantos anos aí na história, né? O que daria para diferente? Que diferente? Eu acho que assim, agora o Centro de Memória está certamente encaminhado, né? A grande massa, assim, a forma de organização do Centro de Memória, ele tá desenhado ali, né? Então, a gente vai recebendo agora algumas doações, mas ele está desenhado. Eu acho que o próximo passo agora é contar os próximos 100 anos, que é esse material agora digital, que a gente, talvez agora a gente esteja ainda engatinhando numa forma de guarda para contar, para fazer, por exemplo, o livro dos 150 anos. Uhum. É muito recorrente, e isso assim, em história, né? Você sabe isso. Por exemplo, se a gente pegar hoje, uma pessoa chegar hoje, ele vai contar muito melhor a história do Dante nos primeiros 50 anos, talvez, do que talvez agora do século XXI. Porque a documentação está tão fragmentada, as fotografias são tantas, milhares, eu acho que assim, que é produzida com esse formato digital, que a gente não tem um foco, né?
Eu acho que ali, a pessoa ali que cuidou desse acervo antigo, ele tinha um foco, né, de criar uma imagem. A gente tem, né? Tem cada gestão aqui pensou em criar, guardar a documentação. Então, ali está guardado. De uma forma ou outra, o papel ele sempre vai estar guardado, né? É assim, às vezes não fazer nada é melhor do que fazer alguma coisa e estragar, né? Porque assim, a gente encontra em escola que está lá fechado, lacrado há 30 anos e está preservado, é só organizar aquilo. E tem gente que não, vai mexendo, um entra, joga fora, um outro vai levar embora, né? Então tem isso também. Então, acho que o próximo passo, institucionalmente, é pensar em organizar a sua próxima documentação, né? Essa documentação está sendo produzida hoje, a gente tem um trabalho aqui, talvez esse ano não deu, mas o ano que vem, falar melhor trabalhar junto com a secretaria para a gente fazer também as tabelas de temporalidade, do que pode ser jogado fora, do que vai guardar. Porque tem muita coisa que é temporal, né? Os prontuários não, mas tem coisa que é temporária, que é produzido. O que ali a gente pode guardar, o que a gente pode guardar como exemplar. Também, se for guardar tudo, a gente vira um prédio. Precisa de prédios e prédios para guardar toda a documentação. Então, acho que o próximo desafio, não sei se sou eu ou quem vir para frente, é como contar essa história futura, né? Porque senão a gente vai ser ali Você tocou num ponto muito importante. Realmente, eu já ouvi várias falas, como a sua, de que é mais fácil, que nem no caso do Dante, você lidar com a documentação até os anos 50, que depois, 60, 70, que depois prolifera essa questão de documentação, de imagens, a maneira como isso é feito, retratado, e para guardar isso também, os suportes vão mudando, então você não consegue acompanhar, tem vídeos que a gente não consegue mais assistir, porque mudou a plataforma. É uma loucura, né? E existem hoje discussões e profissionais só voltados para isso, de como guardar isso. Então, eu acho que é um desafio, não só para os centros de memória, como para as empresas, para nós também. Às vezes eu tenho disquetes aqui que eu não consigo mais acessar, e eu sei que tem documentos históricos, coisas que eu guardei. Então, assim, essa parte realmente é muito difícil e existe um pessoal voltado, alguns profissionais das ciências da informação só voltada para isso, né? Como guardar, o que guardar, e ainda mais hoje com os centros de memória virtuais, né? Você cria na plataforma, depois aquilo muda e para você não fazer o trabalho. Realmente é o desafio para os próximos 100 que você está dizendo aí. Eu concordo plenamente com você e até gostaria de propor aí eu estou pesquisando bastante sobre isso e da gente trocar figurinhas, né? Porque depende de nós, os profissionais que lidam com isso, a gente é que vai buscar essa solução, né? Ninguém vai fazer para a gente. Claro, tem todo o pessoal da informática, tem os arquivistas que só se dedicam a isso, e vai ter que ser um trabalho conjunto, porque realmente, eu acho que é o maior desafio, como preservar e como manter isso, né, para você não ficar toda hora trocando de plataforma, de suporte, porque senão você perde. Consegue um vídeo, um disquete, um CD, aquilo caduca. Eu acredito mesmo que é o maior desafio. Eu acho que assim, é muita coisa, é um volume tão, sei lá, coisa assim que a gente não mensura, né? A produção de informação. Eu acho que assim, se a gente... Foi até interessante que no começo da pandemia, um jornalista entraram em contato aqui e perguntaram se tinha alguma informação como o colégio funcionou durante a gripe espanhola. Aí a gente não tinha nada aqui dentro dos nossos acervos, né? Mas é interessante. Mas eu acho que assim, se a gente não se cuidar, daqui 5 anos a gente vai ter dificuldade de contar a história como foi a pandemia de 2021, né? 2020-2021, né? Porque é tanta informação não agrupada que para você conseguir fazer uma avaliação disso, vai perde, né? Um deleta, aí às vezes está tudo guardado num backup grande, mas para você ter acesso é muito difícil, né? Então, você é o próximo. Ainda mais essa época que a gente está vivendo, que então, vale tudo de informações, inclusive
o filtro, a internet ajudou muito, mas também atrapalhou muito, porque a gente tem a prova aí de fake news de tudo que é lado. Então, a gente lê uma notícia, tem que ver a fonte, contrapor com várias coisas para saber, foi isso mesmo que aconteceu? Porque nossa, eu tenho tido exemplos diários aqui, a pessoa chega com uma informação e fala, não, mas não foi isso que aconteceu, esse canal não é muito confiável. Então, além de tudo, a gente tem muito mais, a gente tem que fazer está mais difícil saber se aquilo realmente aconteceu. Nossa, tem muita coisa subjetiva no ar aí que está complicado analisar a informação, está difícil, né? Então, a informação sempre foi, o documento sempre foi passível de ser manipulado, assim, até, né? Mas acho que agora ficou muito mais fácil manipular a documentação, né? A informação. Então, você transforma aquela informação que era uma coisa em outra, muda a data, muda a época, muda coisa. É um caso a pensar. Então, eu acho que institucionalmente a gente tem que pensar em guarda mesmo, numa guarda organizada, né, para o futuro. Então, eu acho que o grande desafio para os próximos agora, vamos dar próximos 50 anos aqui da instituição, né? Com certeza. Olha, eu assim, para uma primeira entrevista, eu fiquei satisfeita com as suas respostas. Eu acho que a gente ainda, de repente, pode conversar de novo. A plataforma da revista, agora, nesse momento, tem que transformar isso em pergunta e resposta. A gente ainda não tem o hábito de publicar o vídeo, né? E é uma coisa que eu gostaria de propor para eles, né? Para a gente, porque eu acho muito importante, né? Ter as duas coisas. Então, eu vou transformar isso, né? E aí a gente, claro, depois eu passo para você vai analisar e só com a sua aprovação que isso é veiculado. Mas eu vou guardar essa gravação, inclusive para me basear nas perguntas e respostas. Peço desculpas pela falha inicial. Eu estou ainda aprendendo a lidar com o Zoom, né? Eu tinha o Zoom normal, agora eu assinei o profissional para conseguir mesmo fazer um trabalho sem limite de horas. Né? Então, assim, eu estou aprendendo alguma coisa no comecinho. Infelizmente, eu tive que voltar. Mas a gente vai aperfeiçoando aí. Por isso que eu até quis fazer aqui no colégio, que eu falei, se acontecer alguma coisa, tem suporte. Porque eu falei, esses dias eu fui fazer também assistir uma fala pelo Zoom, aí eu falei, vou assistir em casa. Aí chegou em casa, o áudio não entrava, o vídeo não entrava, eu falei, tipo, é melhor aqui pelo menos ter um suporte. Eu estou em casa, né? Porque eu tenho uma empresa de organização de arquivos, né? Então, estou trabalhando em casa, porque as empresas não estão recebendo a gente agora, né? Então, que bacana. Então, depois eu também, tipo, para conversar sobre, conhecer também. Com certeza. Então, mas eu, assim, a princípio eu estou satisfeita. A princípio. Acho que você tem muito para colaborar, porque você é historiador, tem toda essa prática de arquivo. Eu também segui por esse caminho, né? Eu fiz história, depois eu entrei no mundo dos arquivos e não saí mais. Então, a gente tem bastante informação para trocar e procurar mesmo, sempre estar conversando, né? Mas foi muito legal a entrevista. Gostaria de ficar mais tempo, mas eu acho que também depois que eu escutar de novo e montar, talvez a gente converse de novo ou por e-mail e a gente vê a melhor maneira. Mas foi muito bom. Eu queria te agradecer a sua disponibilidade e você é uma pessoa entusiasta com essa área, e isso é muito importante, a gente lutar mesmo pela preservação da memória das escolas. Né? Não, eu gosto muito. E aí me coloco à disposição também, se você precisar fazer uma outra entrevista para o Zoom, se faltou alguma coisa, né? Também me coloco à disposição, por e-mail também. Depois, você me manda seu endereço por e-mail, eu vou tentar mandar Essa aqui é a obra do centenário, né? Essa aqui já está esgotada. Eu acho que não vou conseguir te mandar um exemplar. Mas aí eu te mando um exemplar desse aqui, esse livro eu gosto muito, que são os primeiros anos da fundação do colégio até os anos 30. Então, o pesquisador ele foi muito profundo no arquivo, assim, sabe? Então, eu gosto muito desse.
dessa obra. Uma coisa que eu esqueci de te perguntar, vocês têm um guia do acervo, assim, que identifique as séries, um guia mesmo geral, você tem? A gente tem um inventário, a gente tem os inventários, né, tanto dos acervos bibliográficos e dos acervos, que eu chamo de textuais, né, porque os iconográficos, eles estão na base de dados, então, mas também tem um guia lá também, para você entender. Tá, mas isso a gente não pode ter acesso. Não, eu posso até encaminhar um inventário para você, né? Porque é feito eu fiz assim, o inventário que eu fiz para encaminhar para o pesquisador, eu fiz numa base Excel. Então, ali, para a pessoa buscar é mais fácil, né? A gente não publicou nada, não foi publicado, não fez um inventário, né? Mas está em base Excel para busca. Tá, se eu puder ver, se for uma coisa que pode ver, eu gostaria, assim, pesquisadora mesmo, mas também não tem problema. Não, mas olha, é tranquilo. Muito legal. Eu agradeço muito a entrevista. Agora eu preciso ver quando que eu vou conseguir fazer. Essa semana praticamente semana que vem a gente está entrando num recesso. Sim. Mas acredito que logo eu mande, mas fique à vontade para devolver, porque assim eu consegui agendar a agenda. Como está todo mundo trabalhando home office, deu uma lotada na grade da revista. Então eu coloquei a sua entrevista para ser veiculada dia 3 de março. Então, a gente tem um tempo. Porque estava janeiro estava lotado, fevereiro, aí eu já marquei para março, para não... Porque, assim, todo mundo em office, então tá cheio mesmo, né? Todo mundo mandando... E é bom também, porque aqui a gente no começo do ano também a gente é bem corrido aqui no colégio, né? Isso, exatamente. Então, se a gente puder ajudar, tudo bem também. É legal, eu vou te mandando, mas fica à vontade, tem um prazo, né? Imagina 3 de março, porque daí depois eu entro na plataforma da revista e imputo lá a entrevista. Eu queria selecionar a imagem, eu escolhi aquela que tem um sino, eu acho que é aquela, e de repente vou te mandar que eu selecionei, ver se você também concorda, para ilustrar a entrevista, e acho que teria que fazer uma legenda do que tem ali, quais são aqueles instrumentos, se é que não sei se você tem, a gente fazer uma legenda, eu acho que é isso, sim, a gente pode... Tá bom. Tá ótimo, adorei. Aí você só me manda e-mail, aí eu faço a legenda, já te mando da foto também, não tem problema nenhum. Estou à disposição. Tá bom, olha, obrigada mais uma vez, e se a gente não se falar antes da semana que vem, bom final de ano aí para você, tudo pra de você bom. Também. E foi um prazer conversar com você. Espero que a gente mantenha contato mais à frente. Beleza, sem dúvida. Sem dúvida, a gente vai conversar bastante ainda. Tá, obrigada, certo. Marcelo. Obrigada, viu? Até mais. Tchau, tchau. Bom dia. Até mais, obrigada. Tchau.